Olá, você aí de casa, aqui mais um vídeo do canal Juliana Caligares. Como você sabe, sou atriz, professora e diretora de teatro. E nesse vídeo a gente estreia a série sobre grupos coletivos teatrais do interior paulista. E como eu sou filha dessa tradição, eu gostaria de fazer esse primeiro vídeo a partir da minha experiência com teatro no interior paulista, que foi com a CIA Se Liga de Teatro, que atualmente se chama CIA Trilhas da Arte e Pesquisas Cênicas. E a gente costuma dizer que o culpado de tudo, que fez tudo isso, que formou centenas de pessoas nesse estado, é esse homem que está aqui do meu lado, meu querido pai teatral, João Antônio Ginco. Sem ele nada disso teria acontecido. Você que já foi minha aluna, meu aluno. Aqui tá o vovô Ginco, porque ele é meu pai teatral. O Ginco tem uma longa trajetória no teatro, ele tem uma longa trajetória na vida, porque essas coisas estão imbricadas no caso do Ginco, que é artista e performer na vida e na arte. O Ginco é ator, professor, diretor, pedagogo, pesquisador do teatro. E foi a partir do trabalho dele nas escolas técnicas do estado de São Paulo, que, pelo Centro Paula Souza, que muitas pessoas começaram na vida teatral e na vida como vida mesmo. Então agora eu vou passar a palavra para o Ginco, para ele falar um pouco dele, da formação dele, daí eu vou fazer algumas perguntas para a gente engatilhar a nossa série. Beleza. Bom, eu cheguei em São Paulo em 69, eu sou de Assis. E já em 69 eu acabei indo parar no teatro, já com resquícios de algumas coisas que vinham já de Assis também, quando eu tinha 12 anos, que foi a primeira vez que fui ver teatro na Vila Operária. Aqui eu fui ver um espetáculo chamado A Moreninha, lá no Sesc Anchieta, e a partir daí minha vida desandou e é tudo que eu sei fazer na minha vida. Bom, eu tenho 64 anos, eu sou formado em pedagogia, fiz desenho artístico, fiz dança, fiz várias coisas relacionadas à arte, né? E como o tempo é curto, eu acho que a gente vai direto na questão dos grupos a partir do projeto de teatro do Centro Paula Souza, né? Que começou em 91, por uma mudança de superintendência. Eu não vou contar os prés, né? Mas eu trabalhava lá desde 1981. Em 1990 para 1991 muda a superintendência. A nova superintendência, não sabemos o que fazemos com ele. Então vamos, já que ele gosta de teatro, vamos botar eles nas escolas para fazer teatro com os meninos e as meninas, os adolescentes das escolas técnicas. E aí começou essa saga, que foram vários grupos em várias escolas, né? E mais especificamente a CIA Se Liga de Teatro, que era uma companhia que nasceu em Americana, primeiro como teatro estudantil, dentro da própria escola. Com o tempo, ela passa a ser um grupo de teatro amador, e depois um grupo de teatro profissional, que as pessoas vieram a São Paulo, fizeram um teste, passaram pela banca do sindicato, muitos se profissionalizaram, até conquistaram o seu próprio espaço. Isso durou, a minha estadia durou durante 10 anos, que eu ia para lá direto, dirigindo a companhia. E depois eles ainda tiveram um rumo meio só entre eles mesmos, até que se extingue o grupo lá e a companhia muda para São Paulo com o nome de CIA Trilhas da Arte e Pesquisas Cênicas, aí acoplado à Cooperativa Paulista de Teatro. O Ginco fez um breve relato de uma longa experiência, e eu sou filha dessa experiência, eu sou herdeira desse legado. E o Ginco mora em São Paulo, produz a partir de São Paulo, que é onde nós estamos agora. Eu e ele somos dois dos representantes da CIA Trilhas da Arte, que é desse legado da CIA Se Liga. E aí, Ginco, o que eu queria perguntar para você é justamente disso que a gente estava conversando antes de começar o vídeo, que é essa coisa de pegar jovens adolescentes de ensino médio das escolas técnicas paulistas nos anos 90 e ensinar até a ler poesia, ensinar a pensar, ensinar a entender os seus próprios processos
de adolescentes que vão virar adultos e isso ser o foco do seu trabalho como artista pedagogo e que depois gerou a vida artística de cada um. Então, queria que você falasse um pouco como isso te tocou, como isso te moveu. Isso é uma coisa muito gratificante, primeiro, né? Porque exatamente nesse período eu estava deixando o meu curso de especialização em nível de pós lá na ECA, em arte e educação. E foi de 87 a 89. Então eu acho que assim, o universo conspira demais, né? Graças a Deus para mim, por favor. Então eu comecei e foi praticamente o primeiro grupo foi praticamente o de Americana em 91. Depois surgiu o grupo da ITESP, que era no próprio campus do Centro Paula Souza, junto à FATEC. E foi se expandindo, né? Em 93 criou-se um outro grupo na Moca, na Escola da Moca, depois a GV, depois a de São Bernardo do Campo, a Lauro Gomes, depois cheguei a bordejar Jundiaí, Campinas, Santo André, eram vários grupos, né? Bom, mas especificamente nós vamos falar do Trilhas da Arte, que começou em 91, a proposta foi eu cheguei, eu lembro que nós tivemos um encontro no anfiteatro da escola, né? Devia ter umas 100 pessoas mais ou menos, e eu levei para iniciar essa conversa uma experiência que eu tive dentro da ECA também, no meu curso, que é a irmã da Regina Machado, que é uma contadora de história, na época ela era contadora de história, e dava aula para mim, e o curso era coordenado pela Ana Mai Barbosa. E essa palestra dela era sobre a estrutura de consciência até meados da Idade Média. Essa questão dela e o que ela trouxe, que era baseado em Jung, em esotéricos, sobre a questão de astrologia, astronomia. Ela tinha muita coisa, era muito conteúdo, mas isso me deu base para fundamentar todo o meu trabalho dali para frente. Então eu abri essa palestra para esses 100 adolescentes, né? No segundo encontro já caiu para 80 mais ou menos essa quantidade de pessoas. Nesse segundo encontro eu já falei da importância de se ler, né? De pesquisar, que o teatro não cai do céu, ele é feito no fazer, ele precisa se ler e precisa se pesquisar. Quando eu voltei já tinham mais ou menos umas 30 pessoas, né? Caiu bastante. Aí nós começamos alguns trabalhos, algumas técnicas, exercícios dramáticos, sei lá, brincadeiras, né? Exercícios físicos, né? Eu também já tinha feito dança, então eu tinha muitas técnicas do Klaus Viana, tinha técnicas do balé moderno e clássico, e passei a questão de respiração e mais um apanhado de coisas que eu tinha, que eram as maratonas desenvolvidas dos exercícios propostos pelo Rajneesh, ou o Osho, né? Que era Kundalini, essas coisas. Meditação ativa e tal. Isso também derrubou muita gente, né? Quando eu voltei já tinham tipo 18. E foram essas 18 que permaneceram para o primeiro processo, para o primeiro trabalho. Como trabalhar com esses adolescentes? Então, a minha proposta foi a pesquisa de poesia. A primeira coisa, deles terem contato, porque muita gente gosta de poesia, mas adolescente, no começo da década de 90, muita gente talvez nem tivesse acesso ou tivesse interesse para ler poesia. Isso já foi uma coisa grandiosa, porque já botou ele em contato com uma literatura, vamos dizer, até diferenciada, né? A partir dessas poesias, eu trabalhava uma estética através de um tecido de 6 metros ou 7 metros por 5 metros de algodão cru. E como era um trabalho de coletivo e de união e de unidade de grupo e adolescentes, então o que eu fiz nesse processo? Primeiro eu peguei cada um para que passasse pelo pano, fizesse o que bem entendesse com esse pano, e a partir das imagens que este pano produzia, eu ia anotando essas imagens, né?
Aí eles começaram a ir de 2 em 2 no pano, depois de 3 em 3, até chegarem aos 18. As 18 pessoas fazendo brincadeiras com o pano, brincando com esse pano. Tá, teve gente que sufocou, né, sozinho, porque era um pano muito grande, mas me dava imagens maravilhosas, né, e eu só anotando. Imagens do inconsciente. Imagens do inconsciente. A partir daí, eles tinham que escolher uma poesia que mais o tocasse para que a gente acoplasse essa poesia dentro de um tecido com uma imagem e transformasse tudo isso numa dramaturgia cênica. Tá? E esse foi o nosso primeiro processo, né? Esse foi o primeiro processo do grupo, que a partir do momento que a gente estava na escola, sem contar os outros grandes problemas que a gente, ou pelo menos eu encontrei dentro das outras escolas, que depois, se tiver um parênteses, a gente pode até falar, mas a gente queria apresentar isso para a escola, né, e para os familiares. Então a gente pegou o Teatro Municipal de Americana para fazer essa nossa 2 apresentações, acredito, nem lembro mais. E a partir daí, aí teve a questão da iluminação, a sonoplastia. Então, eles estavam empenhados, né, com o seu trabalho cênico, mas percebendo quantos outros trabalhos existiam por trás disso. Uma montagem de luz, as cores, né, por que aquelas cores, o que significa tudo isso, né? Adereços, né? Figurino. Opção de figurino, opção de maquiagem, né? Tem um monte de coisas que vão acontecendo, né? De signos, né? Que estão ali, e a gente, claro, estava usando algumas terminologias que para eles naquele momento era do que esse homem está falando, né? Bom, foi um trabalho, foi um sucesso, foi maravilhoso, foi. Tá? E aí a partir daí o grupo, quer dizer, foi um encanto para todo mundo, muita gente. A maioria do grupo permaneceu o mesmo grupo, né? A Juliana tinha 17 anos quando começou. Bom, o nosso segundo trabalho foi A Rosa Tatuada, do Tennessee Williams. Vai vendo o processo. Gente louca que faz essas coisas. Muito lindo. Só que na Rosa Tatuada, a minha questão eram adolescentes. Como você fazer uma Serafina? Que é a protagonista. Então, assim, estudar, ver filmes italianos, porque é uma família italiana na América. Começar a fazê-los entender outras linguagens para encenação, expressionismo, né? Realismo, simbolismo, o que são essas coisas? Então começamos a ler. Eu realmente insisti, vocês têm que ler para saber do que nós estamos falando. Montamos esse trabalho, claro que era um trabalho para adolescentes. Nós trouxemos para São Paulo numa mostra que nós fizemos em Santana, junto com mais 3 escolas. Lá no Alfredo Mesquita, no Alfredo né? Mesquita. Foi uma mostra de teatro das escolas técnicas. Maravilhosa. E claro que eu brinquei com algumas coisas dentro do contexto do texto, porque era para adolescente, então a minha santa fazia gestos assim, quando ela pedia, ajudai-me, Madonna, ajudai-me, fazia assim, a santa saía de cena, voltava, era muito divertido ao mesmo tempo. Bom, a santa zoava os apelos da Serafina. No outro trabalho, que já foi um outro processo, nós entramos na questão de agora o grupo já começa a caminhar sozinho. Então o grupo escolhe o texto que quer montar. O grupo vota em quem vai fazer os personagens. E o grupo agora vai escolher a linha estética do trabalho. Claro que tinha a ver com a escolha do texto, porque você vai montar um espetáculo expressionista, que foi o caso,
não dá para também brincar com alguns textos, né? Você pode pegar uma comédia rasgada e montar uma comédia rasgada como expressionista, mas vamos dizer que uma tragédia seria muito mais bacana. Bom, o texto escolhido foi Pedreira das Almas, né, do Jorge Andrade. Depois de muita leitura. Depois de muita leitura. Aí, mas com esse texto a gente conseguiu viajar, ir para festivais, ganhar prêmios, né? E aí o grupo, eu também escrevo, aí começamos a montar trabalhos, não tínhamos ideia do que o grupo poderia crescer do jeito que cresceu, né? Montamos textos meus, textos que vieram para São Paulo, isso foi até 2001, né? Aí o grupo abriu seu próprio espaço, as próprias pessoas do grupo montaram um curso também de teatro, começaram em Americana, na nossa antiga sede. Começaram a lecionar para as pessoas e a comunidade, né? Teve o processo dos rinocerontes também, que é o rinoceronte na tradução brasileira, mas como no original em francês é no plural, nós mantivemos Sim. o S do plural, então os rinocerontes, Sim. que foi, acho que foi a fundamentação da UPL, né, Gico? Foi a fundamentação, porque os rinocerontes, primeiro, a gente optou por uma linguagem fauvista, né? E com esse espetáculo a gente conseguiu praticamente junto o primeiro Festival Nacional de Teatro de Americana. Foi produzido a partir da CIA se Liga de Teatro e da pesquisa dos rinocerontes. Com oficinas, várias oficinas, né? Com o Antônio Januzelli, oficina com a Renata Palottini, com o pessoal até a Imara Reis. A Imara Reis que teve no júri lá do festival. Bom, foi grande. Enfim, a gente se deslocou da questão do espaço sul-americano e ganhamos o mundo. E ganhamos outros prêmios também, com os rinocerontes, né? E aí veio o espetáculo Requiem para os Vivos, que era um texto meu, com minha direção, com todo o fundamento em Hieronymus Bosch. A proposta era ir para a Holanda e tal. E o grupo começou a ter alguns problemas, porque eu comecei a questionar muito a sistematização do trabalho e a fundamentação do que a gente vinha fazendo, uma vez que a gente estava criando a UPL, que era a Unidade Pessoal de Linguagem. Nós tínhamos uma pesquisa de linguagem muito aprofundada. E já que a gente estava nessa vibe, eu falei, então vamos pesquisar, ver do que se trata toda essa nossa pesquisa. Eu comecei a exigir mesmo a leitura da filosofia e principalmente da fenomenologia, que era a base fundamental da coisa do fazer em si e daí para frente. Com toda a pesquisa, o trabalho pronto, eu resolvi por bem sair, me afastar, porque eu falei, infelizmente... Após o Requiem para os Vivos, teve 2 temporadas em São Paulo, Sim, né? Teve 2 temporadas em São Paulo e eu resolvi me afastar. Na verdade foi meio frustrante para mim, né? Porque eu estava batalhando em São Paulo, com embaixada, com um monte de coisa, para a gente realmente sair fora e apresentar esse trabalho fora. Bom, eu vim para São Paulo e aqui eu continuei minha vida e lá continuaram as pessoas que ficaram, mas com os cursos, eles mesmo montando seus espetáculos. Depois eu era convidado para ir ver os espetáculos, né? Chamaram outros diretores, inclusive, para experienciarem outras coisas. O Zeca Coelho, de Americana. Tinham várias apresentações de outros grupos lá também. A Tish Viana, que levou o espetáculo para lá. O Lume. Verônica Fabrini. Quer dizer, é um coletivo, né? Que depois se mudou para São Paulo. Aqui eu me juntei novamente. Aproveitamos a história da CIA se Liga de Teatro, que tinha nessa altura praticamente quase 15 anos, né? Aqui a gente transformou a CIA se Liga de Teatro em CIA Trilhas da Arte e Pesquisas Cênicas, junto à Cooperativa Paulista de Teatro. Montamos Passagem das Horas. Depois a gente configurou uma parceria entre a CIA Trilhas da Arte e a CIA Corpo Cena, com a participação, a parceria da atriz e performer Valquíria Vieira. Sim, que era também de um grupo dessa formação
de projeto de Centro Paula Souza, só que ela veio da escola Camargo Aranha da Moca. Mas aí ela juntou com a gente. E montamos esse espetáculo. E seguimos assim. Depois montamos... Depois foi Senhorita depois Júlia, foi o Senhorita Júlia. Passagem das Horas, a gente ficou em 5 anos circulando, ganhando os prêmios. Aí o Trilhas da Arte fundou um espaço em São Paulo, né? Que era o espaço Estação Caneca. Espaço Cultural Trilhas da Arte. Enfim. Nesse momento, dentro do Estação Caneca, Espaço Cultural Trilhas da Arte, teve dois ápices importantes, né? Teve o momento Senhorita Júlia, do Strindberg, que começou antes do Estação Caneca, começou em 2009, um processo que detonou dentro do grupo a partir de um feminicídio. Sim. E aí esse feminicídio, em 2009, né, detonou esse anseio em nós, que foi quando em 2009 mesmo nós estreamos com a participação especial do ator Marcelo Bosso, integrando a companhia a atriz Liz Nunes, com direção do Ginco, Senhorita Júlia. Senhorita Júlia ficou na história do grupo até 2012. E é importante falar dessa questão dos coletivos do interior, porque a nossa inauguração do espaço, ele só abrigou grupos vindos do interior. Por quê? Exatamente. Porque São Paulo, que foi em Rio, outubro esse de eixo... 2010, né? Outubro de 2010. Hoje nem tanto, mas por incrível que pareça, até aquele período ali, era muito raro. Muitos grupos do interior que querem trazer espetáculos para São Paulo. Mas a gente sabe a dificuldade, às vezes nem aqui mesmo a gente dá conta, né? Eu estou aqui, o meu trabalho é absolutamente independente, o da Juliana. E quando a gente fala independente, não é independente porque tem CNPJ, não. É independente, mas tem ideologia. Sabe? A nossa briga é ideológica, é o trabalho artístico, social o tempo inteiro. É nossa preocupação enquanto artista, né? E aí na nossa inauguração, que foi dia 28 de outubro de 2010, a gente fez uma programação, a gente fez uma programação só com grupos do interior paulista. Sim. Integrando a nossa programação. Pessoal de Marília, se eu não me engano. Marília, pessoal de Americana mesmo. Né? Vai aparecer aqui. Pessoal de São José do Rio Preto. Tá? Que eram grupos parceiros que nós convidamos. E na tentativa da gente se descobrir enquanto artista, teve o processo do catadióptrico. O catadióptrico, que foi nosso último trabalho lá do espaço. Que foi um trabalho que eu acho que ele coroou a UPL, né, gente? Sim. Porque a gente convidou a diretora, atriz, performer Letícia Olivares, do coletivo Rubro Obsceno, ela também trabalha com a Estela Fischer, para dirigir a gente no catadióptrico com um texto que tinha um roteiro original da Mona Lisa Vasconcelos. E o Catá foi um divisor de águas mesmo. Foi um divisor de águas. No nosso grupo. Acabou botando em cena eu e Juliana. Nós nunca tínhamos. A gente sempre trabalhou junto, nunca tinha trabalhado junto em cena, foi muito legal isso, né? E o Lucas Barbosa em cena, né? E a Mona Lisa, e a direção da Letícia. Então, foi um divisor de águas, porque a gente sabia que a gente estaria encerrando o nosso espaço, transferindo esse espaço e ficando assim. E agora? O que faremos? Sempre fizemos teatro sem nada. Eu, desde os meus 14 anos, fiz teatro, nem existia editais como existe hoje. Às vezes até nos perguntamos, eu vou até incluir a Juliana aqui, será que tem muita gente que faz teatro porque tem edital? Eu queria saber se não existissem editais, se muitas pessoas continuarem fazendo teatro. Essa é uma das questões que a gente já saiu naquela época. Eu saí com essa questão. Quer dizer, eu continuo fazendo teatro, depois de sair de lá, claro, fizemos leituras dramáticas, eu montei o Escapamento, que é um trabalho de texto aramis, que eu mesmo produzi, até agora 2018, em 2017 que eu estreiei o Ribanceira, fiz temporada em 2017, 2018, terminei agora em 2019 e estamos aí, porque deve agora a Juliana lá em Campinas com os trabalhos dela e sempre trazendo o nome do Trilhas da Arte, que nasceu lá em 91, em Americana.
O Trilhas tem esse braço com o Ginkgo aqui em São Paulo, cujo o espetáculo mais recente é o Ribanceira, do autor Aramis. Eu sigo com Janelas para uma Mulher, que é um desdobramento desse catadióptrico, que é um grito de artistas dizendo para que existimos, e aí eu sigo com o Janelas. Tem o Infanto Juvenil, O Pequeno Senhor do Tempo, que é um infanto juvenil de temática indígena, do autor Rafael Judici, que segue firme e forte desde 2011, no segundo elenco desde 2012, e é isso, a gente tem um projeto novo. Foi bom você falar do Rafael, porque quando a gente fala todos esses adolescentes que estavam nos grupos de teatro, o que abriu, o significado disso, pelo menos da minha parte de tentar passar, que não é só a questão de fazer teatral, mas o significado de estar na vida, né? Então, o que se abre? Abre a matéria crítica, né? A matéria crítica, que eu falei que se tivesse um aspas eu gostaria de falar, assim, vários problemas que se encontrou dentro das escolas, dentro da família, né? De pais que prenderam alunos algemados na cama para não fazer teatro, pai que quebrou costela de filha porque fazia teatro, professor que dava nota mal para o aluno porque o aluno virou mulherzinha porque fazia teatro e o próprio professor falava isso. Coisas horrorosas que nós já... e quando a gente tem o governo que nós temos hoje, então você vê que isso já era uma... Você tem precedente para isso, né? Tem precedente. Você já tem precedente para isso, né? Não é à toa que estoura as coisas como elas estouram. Bom, enfim. Eu acho que... Esse crescimento. Então, muitos desses meninos, dessas meninas, provavelmente não seguiram teatro. Muitos deles eu ainda tenho contato. Mas são jornalistas, artistas plásticos, pedagogas. Então, é essa maravilha que eu acho que o teatro e a arte faz com que as pessoas se encontrem, se busquem, né? É uma maravilha. E um último parênteses, que teve um texto que a gente fez que foi seu, que foi o Vice-Versa, Como Brincamos Quando Cedo, que foi uma direção sua, um texto seu, que éramos em cena eu e o meu colega Isaías Brugnerotto, que era uma brincadeira sobre o que é ser e estar em cena, presença cênica, Sim. a cabeça do autor, a cabeça do artista, da autora, da artista, que foi um intermeio entre os Rinocerontes e o Requiem para os Vivos. E os aprendizados nos festivais, né, que a gente participou e as coisas que a gente... Eu não sei se é nem que se deve fazer, mas as coisas que a gente realmente não deve fazer, sabe? Porque cada coisa que a gente ouvia, inclusive de gente do júri, gente, que eu vou te contar uma coisa, meu Deus do céu. É que ela tocou no Vice-Versa e eu lembro nitidamente de alguém que falou assim, a lista telefônica tem mais dramaturgia do que esse texto. Que a gente realmente falou assim para ela, vai ler, meu bem, porque não existe só no mundo Aristóteles, nem Descartes e nessas coisas, tá? Vai fundo. Então é isso aí, gente. Tem um gato miando ali. É o meu gato do telhado. É o gato do telhado do Ginkgo. Gente, muito obrigada por terem nos ouvido até agora. Muito obrigado por terem já estreado conosco essa série. Foi uma grande honra entrevistar esse grande homem do teatro. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e acompanhe a nossa série. Um beijo e tchau. Beijo.